Mojubá a todos, Axé Tionã. Vamos falar sobre o jogo de búzios, né? Nesse vídeo eu vou falar de uma maneira básica, tá? Sobre o jogo de búzios, o meu entendimento sobre esse maravilhoso oráculo, né? O jogo de búzios, ele tem duas formas de ser montado, tá? Ele pode ser montado no sistema do jogo de orixá, aonde as quedas vão responder de acordo com os orixás. Um exemplo, tá? Um búzio aberto, Exu, 2 búzios abertos, Ogum respondendo, 3 búzios abertos, Oxóssi, e por aí vai, tá? Até chegar em Oxalá ou Batalá com 16 búzios abertos, tá? Isso é um modo, né, que muitas pessoas jogam, um sistema específico de orixá, tá? E não existe sistema melhor do que o outro, tá? O importante é quem está jogando, é o olhador, é o sacerdote que está jogando, eu vejo dessa maneira. E existe o sistema conhecido como Erindilogum, que é o sistema de jogo de búzios através dos Odus, dos 16 Odus Aguar, né? Que são os 16 Odus anciões. Então o que acontece? O lado aberto do jogo de búzios, do meu entendimento, é esse lado aqui, o lado natural dele, tá? Esse é o lado natural e esse aqui é o lado fechado. Os sacerdotes costumam abrir o búzio aqui atrás com uma faquinha, tá? Abrindo o búzio. Para quê? Simplesmente para que o búzio, quando ele cair, ele tenha um apoio, ele não fique balançando. Mas essa abertura aqui, espiritualmente não é necessário, tá? Sendo que o lado aberto do búzio que responde é o lado natural dele, tá? Então, no sistema de Erindilogum, que é o sistema que eu jogo, então você vai ter aqui um exemplo, tá? Você, partindo das quedas, o que vai acontecer? Então, foi dado a queda no jogo, tá? Caiu um búzio aberto. O Odu que está respondendo é o do Ocaran, tá? 2, Ejiokô. 3, Etaugundá. 4, Irosun. 5, Oxê. 6, Obará. 7, Odi. 8 búzios, Obuê. 9, Ossá. 10, Ofum. 11, Omoren. 12, Ejilaxeborá, conhecido também como Yuori. 13, Egiolobon, ou conhecido como Oyeco. 14, Ika. 15, Ogundá. E 16, Aláfia, tá? Esse aqui é o sistema do jogo de búzios, né? Então, o que vai acontecer aí? Caso o jogo caia com os 16 búzios aqui, assim fechados, né? Então foi lançado a queda e caiu assim. Isso aqui é um Odu também, tá? Chama-se, deixa eu afastar esses 4 para cá. Chama-se Opirá, tá? Se na queda todos os búzios caírem fechados, o nome desse Odu é Opirá. Significa que o jogo está fechado e não tem mais nada a perguntar. E o consulente deve tomar algumas medidas urgentes, tá? Fala de situação muito negativa, de perigo intenso para o consulente, né? Então, na verdade, existem 17 quedas que é possível ser interpretada no jogo, tá? Que é o jogo no sistema de Odu, tá? Agora acontece o seguinte, no jogo de búzios, também é possível ser consultado 256 Odus, tá? Então, por exemplo, aqui,
rapidamente, né? Então, devido, por exemplo, a uma questão, vamos dizer uma questão de emprego, tá? Então o sacerdote, ele está se comunicando aqui com Oxum, que é orixá, que é dona do Erim de Logum, do jogo de búzios, que ele vai buscar informação em duas quedas. Então, vamos dar um exemplo que seja uma pergunta relacionada a emprego, né? Que cai aqui esse Odu, né? Então, o Odu que caiu aqui foi Oxê, tá? Que são 5 partes abertas. Não é Mede, tá, gente? Aqui é só Oxê. É uma perna de Odu que tá caindo. Mede é quando cai repetido. Então, caiu Oxê. Então, vem o Oxê respondendo, né? Oxê a ti, tá? Então aqui, ó, Oxê Irossum, que são 4 búzios abertos, tá? Então qual o Odu que está respondendo na questão? Oxê Irossum, né? E dentro do Odu Oxê Irossum, através de 4 búzios, tá? Eu costumo usar esses búzios marrons para confirmação, mas também pode ser usado 4 búzios brancos. Então, através desses 4 búzios aqui, que respondem sim através da parte natural deles e não a parte fechada, o olhador, o sacerdote, ele vai começar a entender se esse Odu está vindo positivo, se está vindo negativo, se está vindo Ibi, se está vindo Irê, no que está vindo Irê, né? Se é necessário mais quedas aqui nos 16 para ir pegando outras pernas de Odu que complementem o Odu Oxê Irossum, por exemplo, tá? E lembrando aqui que esses búzios aqui não são do meu jogo. Aqui é só uma demonstração, são búzios normais, tá? Que eu tenho aberto para usar para rituais. E é só para demonstrar, tá? Porque lá na mesa de jogo, com os búzios que passaram pelo ritual montado, eu já não jogo, né? Só quando for consulta para valer, tá? Também existem outras técnicas, né? Por exemplo, de uma perna de Odu, numa queda de jogo, caiu uma perna de Odu, tá? E falar sobre uma situação. Então, por exemplo, a pessoa quer saber sobre o lado sentimental dela, né? Dado a queda. Aqui, por exemplo. Aqui caiu o Odu Odi, né? Que são 7 búzios abertos. Só aqui, na questão do Odi, que é uma perna de Odu, tem como já eu ir averiguando o que esse Odu está falando do lado sentimental da pessoa, sem precisar dar 2 quedas para isso, tá? Existem diversas técnicas, como por exemplo, quando você joga, né? Por exemplo, aqui caiu Irossum de novo, 4 búzios abertos. Eles caíram muito espalhados, estão vendo? Isso tem um significado. Quando os búzios caem muito juntos, assim aglomerados, eles têm um outro significado. Se cair um búzio em cima do outro, também. Se cair um búzio muito distante, outro significado. Que isso aí a gente pode estar explicando em outro vídeo, né? Por exemplo, caem búzios abertos assim, tá? Na vertical ou na horizontal também tem outro significado, entendeu? O jogo, ele é uma ciência, né? O jogo, ele não é só uma questão de intuição, mas a intuição, ela entra também na ciência. Então, por exemplo, tá aqui num jogo, caem 8 búzios abertos, no caso. Então tá respondendo o Ogwe, né? Então aqui, por exemplo, ó, caiu aqui, ó, esses 8 búzios abertos, tá? Tá respondendo o Ogwe. Ogwe, ele tem os versos dele, tem os orixás que respondem nessa perna de Odu, tá? Tem as folhas, tem os EOs, que são as proibições, tem diversas informações. Isso é a ciência do que essa perna de Odu aqui fala. Em cima disso,
o sacerdote ele une, por exemplo, o modo que o búzio ele caiu. Se ele caiu junto, aglomerado, espalhado, né? Ele entra a intuição dele também, a parte de evidência, entre outras coisas. Então, o jogo de búzios ele é muito abrangente nesse ponto, diferente do jogo de Okwelé e Fá, tá? Que daí já é um jogo que a parte da ciência ela entra de uma maneira muito mais intensa. O Búzios, ele tem muito lado esotérico também, vidência, intuição, sensibilidade, tá? Nessa parte. O jogo de Búzios, ele pode ser jogado em cima de uma mesa ou ele pode ser jogado na esteira no chão, tá? Isso não altera nada, né? Aqui no Brasil, geralmente é jogado em cima de uma mesa, tá? E um jogo de búzios, ele... Tá bom, gente, eu estou dizendo o modo do meu entendimento. Uma mesa de jogo de búzios, ela deve ser acompanhada de um Exu de jogo. Esse Exu é montado através de diversos Odus. E também do outro lado uma Oxum. Oxum que responde somente no jogo, tá? Até porque a Oxum, ela é dona do jogo de búzios. Seja Erim de Logum ou seja o jogo de búzios do sistema somente de Orixá. Então, você tem que ter essas duas energias aqui amparando o jogo, tá? Agora, se na mesa de jogo vai ser montado fio, colocado casca de inguim, colocado de repente algumas magias, enfeites, isso na verdade é do gosto do sacerdote, tá? Isso já não entra na questão da fundamentação. Geralmente é colocado fio de Oxum, né? Fio de Ifá, representando, né, esses orixás, tá? No caso Ifá, por Ifá ser dono, ele reger qualquer tipo de oráculo, né? Mas no jogo de búzios é o Oxum que responde, tá? Diferente do Okwelé Ifá e do Iquim, que daí já é Ifá diretamente, né? Então essas são algumas formas aí de estar trabalhando. O jogo de búzios, ele é montado, tá? Ele leva enfim, tem algumas formas de montar esse jogo, tá? Esses 16 búzios, com mais esses 4 que seriam do Exu do jogo, né? Então, que Exu do jogo fique aqui. Oxum já não tem isso. A comunicação do sim ou não é feita com o Exu do jogo, tá? E um dos Odus, que esse Exu é encantado, Odu Oxeutura, entre outros, né? E Oxum, Odu Oguemedi, e entre outros também, tá? Então, esses búzios aqui, esses 16, e se for ser usado esses 4 de confirmação, esses búzios podem ser enterrados durante determinados dias, tá? Tirado da terra de Onile, passado por rituais de folha, orôs, tá? Quando ele é enterrado, pode ser feito orô no momento que ele é enterrado, que ele vai ficar determinados dias pegando o axé de Onile, de Aonile da terra, né? Depois ele é passado o sistema de folhas. Depois disso, são traçados os 16 Odus Aguá no pó de Erossum e são jogados. Ele é encantado através dos 16 Odus, tá? Se for jogo de orixá tradicional, já não tem a necessidade da questão de tefar os Odus. Agora, no jogo de Erim de Logum, tá? No meu entendimento é necessário sim ser tefado e rezado os 16 Odu Aguá, que são os 16 Odus principais, os que eu citei aqui, do 1 até o 16, tá? Porque o jogo ele vai responder através de Odu, então isso é uma coisa necessária, né? Também existem rituais de lavagem de vista, tá? Que geralmente é feita com eu de Orô, conhecida como erva de Santa Luzia, é uma das ervas usadas para lavar a vista. Existem rituais também feitos na língua do sacerdote,
onde é consagrado buzo por buzo na língua, nas vistas, nas mãos, tá? Para que o jogo tenha um máximo de ligação com aquele sacerdote ou com aquele olhador, tá? Então existem diversos rituais que individualizam o jogo com o sacerdote, né? Bom, o sacerdote, quando ele vai jogar, ele, através de rezas, ele se isenta da responsabilidade do jogo. Por quê? Porque o jogo de búzios, ele é um jogo que cai sentenças, tá? Ele é um jogo que cai sem... vamos dar um exemplo aqui, que no jogo, tá? Caiu aqui, ó, um búzio aberto, por exemplo, e todos os outros fechados. Então, Ocaran está respondendo, tá? Dependendo na confirmação do sim ou não, como Ocaran está vindo, Exu vai estar negativo, por exemplo. Está totalmente negativo no caminho da pessoa. Fala de ataque de inimigo, ataque espiritual, problema de justiça. Também fala de Xangô, né? Entre outros orixás, uma explicação básica. Então, um exemplo, se caiu do Ocaran para o lado negativo, o clima está muito quente para a pessoa e muito perigoso, quer dizer, perigo eminente. Alguma coisa muito ruim está para acontecer. Então, provavelmente no do Ocaran, entre os outros odus manifestados, vão ser determinados rituais, ebós, magias, para o quê? No mínimo, livrar o consulente do ibi desse odu, do negativo dele. Tá? Eu estou dando o exemplo, por exemplo, do Ocaran, porque é um odu que quando vem negativo, é um negativo bem pesado, tá? Apesar que não existe odu positivo e negativo. Depende se ele vem ibi ou irê, tá? Então aqui é um exemplo que eu tô dando aqui, né? Então, por exemplo, o que cai aqui odu, ó, Etaogundá, tá? Ele fala muito de Ori, fala muito de Ogum, remoção de obstáculos, ou então guerra, se vier negativo, tá? Então, o jogo são tiradas determinações, sentenças, que quem está se consultando deve fazer essas sentenças. Ou fazer com aquela pessoa, aquele olhador, aquele sacerdote que está jogando para ela, ou se ela tem os assentamentos, tem conhecimento, ela deve fazer ou procurar alguém de confiança. Mas nunca se abre um jogo, seja Búzios ou seja Oquelé e Fá, sem você estar com o objetivo de fazer os rituais que o jogo fala, tá? Porque isso gera punições graves, né? Então o sacerdote, quando ele joga, ele já tem um modo de abrir o jogo, um modo de rezar, o fós que ele fala para ele se livrar dessa sentença, para que a sentença que caia no jogo recaia sobre quem está jogando. E isso é justo, né? Porque foi a pessoa que pediu para abrir o jogo. Então o jogo é aberto no nome da pessoa, né? Então, por exemplo, fulano de tal, homociclana, né? Fulano filho de ciclana. Geralmente esses são os dados mínimos. Porque a mãe foi a quem colocou aquela pessoa, deu passagem, aquela pessoa está reencarnando, né? Então, a identificação da mãe é muito importante na questão do jogo, né? E o sacerdote fica isento da responsabilidade, tá? E aí, para finalizar, quem está autorizado a jogar jogo de búzios? Pessoas que estão autorizadas, no meu entendimento, novamente falando, são pessoas que tenham algum tipo de iniciação, tá? Seja em orixá ou uma pessoa que tenha pelo menos passado pelo ritual do Ixefá, que eu considero como uma iniciação também, tá? Visto que iniciação é tudo que inicia a pessoa num caminho. Então, o Ixefá é uma iniciação. Porque a partir do momento que você fez o Ixefá, você se comprometeu com o Ifá. E isso é para a vida toda, tá?
E tem pessoas que não passam pelo Itefá, elas ficam só no Ishefá a vida toda. E a determinação de Ifá é essa daí para elas. Então é um pouco diferente do que alguns sacerdotes explicam, que a pessoa é obrigada a passar pelo Itefá e só o Itefá é iniciação, tá? Então eu discordo. O Ishefá é uma iniciação, sim. Então a pessoa, pelo menos tendo o ritual do Ishefá ou passando por uma iniciação, processo iniciático para qualquer orixá, ela está autorizada a jogar o jogo de búzios, tá? E aí, o jogo de búzios é o Oxum que responde, porém, esse jogo costuma ter um axé, que seja um símbolo, uma identificação do orixá ao qual você se iniciou, né? Porque esse orixá, através desse orixá que você tem autorização de consultar o jogo, por mais que o jogo seja de Oxum, né? Então, pessoas que estão autorizadas a jogar são pessoas que têm iniciação. Não tem a necessidade de ser sacerdote. Tem a necessidade da iniciação e a pessoa ter um conhecimento básico para jogar. Porque o jogo, ele vai responder de acordo com o seu conhecimento. Seja ele simples ou seja ele aprofundado, tá? E o jogo de búzios, por exemplo, é um jogo que ele é muito profundo, ele tem muitas técnicas, tá? Não tem ninguém que conheça tudo também. Tem pessoas que conhecem mais e pessoas que conhecem menos, tá? E uma outra coisa que eu quero frisar aqui também é que o jogo também depende de como estiver o ori do sacerdote, tá? De quem está jogando ou do iniciado. Porque se o ori de quem estiver jogando, manuseando o jogo, não estiver bom, o jogo também não vai ser um jogo bom, tá? Então tem tudo isso também. O jogo ele está conectado, tá? Em Exu do jogo, em Oxum, no ori de quem está jogando, no ori do consulente. São detalhes aí. Também está conectado no ambiente que você está jogando. Se você tem uma mesa de jogo preparada que você só usa para isso, você tem muito mais segurança. Para nenhum espírito vir, nenhum egum, né, a de algum vir e atrapalhar o jogo, porque isso existe também. Espíritos que entram no jogo que não querem que tais informações sejam reveladas para o consulente, né? Então, é uma série de detalhes que existem aí no jogo, tá bom? E aí, num próximo vídeo, a gente pode falar, por exemplo, sobre os Odus, Odu por Odu, junção de quedas, né? O Odu que abre o jogo, os Odus que complementam essa perna que abre o jogo, tá bom? Ireu.